Se você estragar a criação dos seus filhos, eu penso que não existe mais nada de bom que você possa fazer. Essa frase é de Jaqueline Onassis. E aí eu leio para você Mateus capítulo 13, o 44, diz assim: novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. E para sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Os nossos filhos são tesouros, e tesouros assim preciosos nas nossas vidas. É exatamente assim que o poeta hebreu define, no Salmo 127, o versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Herança e galardão. A palavra galardão significa prêmio, recompensa. Se você descuidar desse tesouro que você recebeu de Deus, você perdeu tudo. O que dá sentido para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso sobrenome, para a continuidade da nossa família, são os filhos. Eu ouvi isso uma vez de um diretor da Rede Globo aqui em Campinas, ateu. Estávamos num almoço e aí um dos diretores falou assim: o meu projeto de vida é não ter filhos. O outro, ele tomou um susto, o diretor ateu, olhou para ele e falou: como assim, cara, não ter filhos? O que dá sentido, a gente trabalha, a gente rala, a gente faz tudo por causa dos filhos, e você vai viver e vai parar com a sua história. Tesouro precioso que Deus deu para cada um de nós. Existem duas coisas que nós, homens, pais, que temos a nossa missão, duas coisas que a gente gosta demais, pelo menos a maioria: futebol e carro. Eu não sei se você lembra, acho que você vai lembrar, no dia 14 de julho de 2014, aconteceu uma partida que só supera aquela partida o primeiro semestre do ano de 2020. O ano de 2020, o primeiro semestre, se você pensar que o ano tem o primeiro tempo e o segundo tempo, nós já estamos no segundo tempo, nós estamos em agosto. Se você pensar que o primeiro semestre foi o primeiro tempo, foi pior que o primeiro tempo naquele 14 de julho de 2014, porque lá no primeiro tempo já estava 5-0 para a Alemanha. Naquele dia o Toni Kroos roubou a partida, ele foi o homem do jogo, elogiado nas editorias de esporte. E por que eu estou citando? Porque homens... E eu estou citando um jogo de Copa do Mundo, né? Nós estávamos reunidos, a nossa família toda, na casa, se eu não me engano, da Daisy, né? Ou da Denise? Não lembro, acho que é Denise. Enfim, a gente estava na casa de uma das duas, ou é a Daisy ou é a Denise, para eu não errar. Toda a família lá. E aí começa a sair gol, um atrás do outro. No primeiro gol, todo mundo... no segundo gol, e agora? No terceiro, a gente já achava que era repetição do primeiro, e começamos a dar risada e parar de assistir, e assim, perdeu a graça. Agora, as mulheres, elas se reúnem para assistir jogo de Copa do Mundo. Homem não. Os palmeirenses e corintianos que estão me assistindo estão na ansiedade para a final do Campeonato Paulista. O homem, ele assiste o jogo, mas antes do jogo ele gosta do pré-jogo, depois do jogo ele quer ver a mesa redonda. Na mesa redonda vai ter lá meia dúzia de caras falando tudo que você já viu, cada um dando uma opinião. Aí eles passam aqueles lances que foi pênalti ou não foi pênalti, foi mão ou não foi mão, foi falta ou não foi falta, e passa 10 vezes, cada um dá uma opinião, eles discutem, eles brigam, e os homens ficam lá assistindo. A minha esposa, Regina,
Ela morre de rir de mim, do Matheus, quando a gente assiste essas mesas redondas. Ela fala assim, mas vocês são muito tontos, isso é tudo armado, é tudo combinado, esses caras depois vão para a churrascaria e vocês aí... Mas o homem, ele conversa, e conversa durante a semana sobre aquele jogo, aquela partida. Futebol. A outra paixão é carro. Carro eu não entendo muita coisa, futebol também não. Mas carro eu não entendo muita coisa, mas eu gosto. Eu gosto de pegar um carro, de dirigir, de sair, de andar e passear. Eu lembro quando eu fui trocar os pneus que estavam começando a ficar careca do meu carro. Eu lembro até hoje o que aquele profissional me disse na hora que eu fui trocar. Mas eu só vou te contar na sequência, porque agora a gente vai assistir um vídeo de um grande amigo meu. Esse amigo, eu pedi para ele gravar o testemunho dele, é um cara que eu amo, um cara que eu gosto demais, é o Alan. O Alan é batista. São 10 minutos o testemunho dele, ele conta a história do pai dele e ele com a filha. Assiste, presta bastante atenção, vale a pena. Você que tem a missão de ser pai e de cuidar dos seus filhos. Vamos lá. Eu confesso, eu falo sempre quando eu gravo um vídeo, que eu não gosto de gravar vídeo, mas já é um pedido do Edmilson que assim, impossível de falar não, né? Devido à nossa amizade, né? Todo o tempo junto que a gente tem de amizade, de trabalho e tudo mais, né? E eu tenho uma história talvez um pouco interessante em relação a essa questão de pai, né? Meu pai já faleceu, ele morreu em 2004. Acho que eu costumo dizer que o dia da morte dele foi um dos piores dias da minha vida. Eu sou o terceiro filho, o raspo do tacho, né? Eu nasci, minha mãe tinha 45 anos, meu pai tinha 46, 7 talvez. E meu pai foi assim o maior exemplo para mim de cristão em primeiro lugar. Eu tive um exemplo dentro de casa de cristão, que eu acho que eu não encontrei ainda, não desmerecendo as outras pessoas, mas eu não encontrei nenhuma pessoa assim que me passasse tudo que meu pai me passou nesse quesito, né? A integridade dele, a humildade dele, né? A paciência, a sabedoria, o respeito, né? Que não era imposto, era um respeito conquistado, que é muito diferente. Ele trabalhava muito, ele trabalhava no Colégio Batista, ele trabalhava 3 períodos, de manhã, de tarde e de noite. Era um dia que ele tinha, que ele ficava em casa, e ele gostava muito de uma oficina que ele tinha lá em casa, e fazia os concertos de casa e tudo. Eu era pequeno, tinha lá meus 6, 7 anos talvez, e eu descia com ele na oficina às 7 horas da manhã quando ele acordava e ficava até às 8 da noite, às vezes ajudando ele, às vezes atrapalhando também, né? Porque ele queria mexer nas coisas lá da oficina e eu queria fazer, queria ajudar e não podia mexer com ferramenta. O importante para mim era estar com ele ali. Eu fui morar em Belo Horizonte com 15 anos de idade e meu pai chegou no carro indo para a rodoviária e falou assim: filho, eu tô feliz que você está indo para Belo Horizonte, muito triste ao mesmo tempo, porque agora que eu me aposentei podia ter mais tempo com você e não vou poder, porque você vai estar lá. Mas eu queria te dizer uma coisa, você está indo para lá hoje e amanhã você, com 15 anos de idade, você vai poder tomar uma decisão na sua vida do que você vai querer seguir. Eu gostaria muito que você seguisse o pouco que eu consegui te instruir aqui, mas eu não estou perto mais, eu não tenho mais controle, né, sobre as suas coisas, sua vida. E daqui para frente, apesar de precoce, mas daqui para frente é você que vai definir. Eu gostaria muito que você chegasse lá em Belo Horizonte, procurasse uma igreja, orasse, ficasse sempre com o Senhor ao teu lado. E eu entrei no ônibus aquela noite e fui para Belo Horizonte, chorando de Campinas até Belo Horizonte. Foram 9 horas de viagem, e 9 horas de viagem pensando naquelas poucas palavras que meu pai falou, mas ao mesmo tempo pensando em tudo, todo o ensinamento que ele me deu durante meus 15 anos anteriores, né? E graças a Deus, né, eu mesmo lá em Belo Horizonte tendo tanta oportunidade de me desviar dos caminhos do Senhor, de viver minha vida livremente, como eu vivia livremente, né, mas podia fazer muitas coisas piores.
mas todo o exemplo do meu pai, toda a oração que ele fez por mim, né? Os pedidos que ele colocou diante do Senhor ao meu respeito, né? E toda a instrução que ele me deu, o exemplo que ele nem precisou falar, né? Era um exemplo de ver, me ajudaram assim muito e graças a Deus eu posso dizer que eu não o envergonhei, né? E eu sou muito grato porque a minha vida foi muito abençoada também por conta desses ensinamentos, né? Mas assim, a relação minha com ele foi muito forte. É uma coisa, eu falo, eu sempre me emociono. Eu não poderia ter um pai melhor. Bom, o tempo passou, meu pai faleceu meio que rapidamente em 2004. E nessa época eu já era casado, mas eu não tinha filhos e a gente também nunca programou ter filhos, né? Eu não tinha muito essa vontade. Engraçado, por isso que eu falo que a minha história às vezes é um pouco engraçada, porque eu nunca tive muita vontade de ter filho, né? Eu sempre achei que eu não seria assim um bom pai. Não pelo exemplo do meu pai, como eu disse, né, para vocês, que foi o meu maior exemplo, né, de vida, de cristão e tudo mais, mas porque a minha vida, principalmente a minha vida profissional, era muito corrida. Mas os nossos planos não são os mesmos planos que Deus tem para nós, né? E aí, de uma forma inesperada, né, a minha então esposa ficou grávida. E aí, direto quando eu soube, eu já fui orar e pedir para o Senhor duas coisas, né? Uma das coisas que eu pedi foi que a Beatriz, né, que é Beatriz, porque é uma menina, né, minha filha, viesse com saúde. E a segunda coisa que eu pedi foi justamente isso, que fosse uma menina. E eu vou explicar por quê. Porque eu trabalhei com adolescente a vida inteira na igreja, e quem trabalha com adolescente ou dá aula na escola, assim, deve entender o que eu estou falando. E menina, muitas vezes, é mais fácil de você educar, de você cuidar e tal. Senhor, eu não gosto de pedir muitas coisas não, mas eu pedi isso ao Senhor e o Senhor me atendeu. E realmente, que as pessoas falam que a sua vida muda quando você se torna pai, é verdade, viu? E você passa a entender, nós cristãos, né? A gente passa a entender melhor o que é o amor de Deus pela gente, quando a gente tem um filho, né? Meu pai, você ama tanto aquele ser que nem fala e tudo, que você fala assim, meu Deus, e como Deus amou tanto a gente, né? E como Ele ama tanto a gente, né? Assim, interessante é que eu sempre fui meio ogro, né? Meu apelido, até pela minha aparência, vocês devem já perceber aí, alguém já deve até ter falado na live, é que depois que lançaram esse bendito desse desenho, né? O pessoal fala que eu sou parecido com o meu malvado favorito, né? E acho que em muitos sentidos, porque ele também não gosta muito de criança, eu também nunca gostei muito de criança, não. E aí veio e eu tive que mudar vários conceitos e me derreter, né? Então, uma coisa interessante assim é que a Bia ela tem um jeito de falar assim, papai. Ela fala um papai meio cantado assim, que, meu Deus do céu. Você fala assim, poxa vida, filha, não fala desse jeito, porque ela sabe, né? Pior que ela sabe disso, né? Então ela fala aquele papai, como se diz, arrastado, né? Porque ela sabe que ela vai tentar pelo menos tentar me convencer de alguma coisa, né? E é dose que eu fico falando chorando, eu sou muito chorão. Mas eu acredito que apesar de todas as coisas que eu passei na minha vida, e já passei algumas coisas, inclusive, pesadas com ela mesmo, né? A nossa relação é muito forte. Eu costumo dizer que se eu fosse 10% do que meu pai foi para mim, para ela, eu já estaria muito bom. Porque eu tive uma relação muito forte com meu pai. A Beatriz, para mim, foi o melhor presente que Deus poderia ter me dado, né? O que eu peço ao Senhor, né, é que Ele nos dê muita sabedoria, muita paciência, né, muito cuidado. Né? Se a pessoa realmente vive uma vida com Cristo,
As outras coisas, o caráter, a bondade, o amor, né, é consequência disso. Então, essa é a ordem, né? E se a gente conseguir ter essa mesma ordem na nossa vida, nós também seremos exemplo para os nossos filhos, né? Nesse sentido, um desejo muito forte meu, né? E que ela sempre trilhe também os caminhos do Senhor, né? Que não são fáceis, né? Eu sou um cara muito crítico, por exemplo, ao Evangelho da Prosperidade. A coisa não é assim, né? A vida cristã não é fácil, né? Não foi fácil para ninguém, não foi fácil para os apóstolos de Cristo, não é fácil para a gente, né? Então não é esse mar de rosas, não é essa maravilha, nossa, agora eu posso ter tudo, eu sou cristão, e o Senhor, eu vou determinar. Você não determina nada, cara, você não sabe de nada. É o Senhor que cuida de tudo, é a misericórdia do Senhor que nos sustenta todos os dias, né? E nós temos muitos momentos alegres, mas temos muitos momentos tristes também. Então não se iluda, a vida cristã não é fácil, mas ela é muito compensadora. E a minha frase no Facebook principal lá, quando você abrir meu Facebook, você vai ver lá, a minha palavra principal lá é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o meu maior desejo, né? Que Ele venha logo e tudo isso acabe, né? Mas enquanto Ele não vem, enquanto a gente não vai, né, para Ele, que a gente realmente possa ser exemplo e tentar muito, né, ter uma vida com o Senhor plena, né? E não é aquela coisa piegas que eu estou falando aqui, é uma vida de conversa com o Senhor, né? De convivência com o Senhor, né? Isso é o mais importante. E se nossos filhos verem isso na gente, né, isso vai ser muito bom para eles também. Valeu, Alan, obrigado, viu, do carinho e da participação aí com a gente. Voltando na história dos pneus, eu fui trocar os pneus do meu carro, porque eles estavam, metade deles, careca. Cheguei, coloquei o carro, falei, preciso trocar os 4, porque tá feio o negócio. Aí o profissional que me atendeu, ele olhou e ele falou assim, Edmilson, o problema seu aqui não é o pneu. O seu carro está desalinhado. Eu posso te vender, e é meu interesse, eu vou ganhar, 4 pneus 0. Você vai rodar 1 mês e vai estar desse jeito, porque o carro está desalinhado. Se você não alinhar o carro, o desgaste vai continuar, vai desgastar tudo e não vai ter solução para você. A nossa sociedade, ela tem enfrentado muitos desgastes. E para onde a gente olha, a gente vê desgaste. E muitos pais, na sua missão de pai, que precisa proteger o seu tesouro, que são os filhos, tem desgastado o relacionamento. E tem desgastado o relacionamento por conta de situações como frieza, estupidez, ignorância, ignora as demandas, os afetos, os sentimentos, as necessidades dos filhos. E muitos filhos se sentem abandonados dentro de casa. E a gente vê na sociedade esse nível de desgaste. Quantos adolescentes, quantas crianças entregues à pornografia, a drogas, a total desmotivação para com a sua carreira profissional, acadêmica. Quantos jovens que, para eles, se Deus existe ou não existe, é a mesma coisa. Desgaste nesse relacionamento paterno, porque o modelo masculino, esse modelo de governo, de autoridade, que comunica Deus, que comunica amor, que comunica segurança, foi desgastado. Deixa eu te dizer,
enquanto não acertarmos o alinhamento, nós não teremos solução. Pai, você não tem um problema com os seus filhos. Você não tem um problema, esses problemas todos, eles existem para mim e para você. Mas o meu problema e o seu problema é de alinhamento. A gente precisa se alinhar aos preceitos eternos de Deus. A gente precisa se alinhar ao modelo de Deus, ao modelo que Deus estabeleceu para Adão antes do pecado, ao modelo que Ele estabelece para mim e para você. Mas ok, já que houve a ruptura, alinhar esse modelo não tem outro caminho se não for se aproximar de Cristo para exercer padrão, palavras, propósito, motivações baseados na palavra de Cristo para a minha e para a sua vida. É somente assim que a gente vai conseguir. Bom, se os relacionamentos estão difíceis aí na sua casa, se na sua missão de pai com os seus filhos a coisa não anda assim tão boa, se as esperanças estão miudinhas, pequenininhas e perdidas, já que eu estou falando de carro, deixa eu te dar uma boa notícia que eu achei linda essa frase. Esses dias o meu filho Mateus, que você não o vê, ele me convidou. Ele falou: pai, vamos assistir Liga da Justiça, Herói? Eu falei: vamos. E a gente sentou para assistir. Uma das primeiras falas, eu não lembro qual herói que fala, mas é um deles que fala. Eles falam assim: porque um falou que a esperança foi perdida porque o Superman morreu, e no começo do filme, boa parte do filme, o Superman está morto. E o símbolo que muita gente tem em relação ao Superman é de esperança. E aí um dos heróis, ele diz assim: a esperança é como as chaves de um carro. Sempre que você perde, é só procurar, que as chaves estão por perto. Se você perdeu as esperanças, procure com fé, procure em Cristo. Está mais perto de você do que você possa imaginar. Deus te ama, Pai, e ama os seus filhos. Pegue esse amor de Cristo por você e dedique aos seus filhos. Ah, mas os meus filhos, Ed, você não sabe como eles são. Deixa eu te dizer, eu devo ter sido um dos piores seres humanos da face da terra. Eu me colocaria junto com Paulo, miserável homem que eu sou. Mas Deus olhou para mim, e Ele olhou como um pai olha para um filho, e Ele me amou como eu era, e Ele me aceitou como eu era, e me trouxe para o lar, me trouxe para casa. Você tem uma missão. Missão pai é amar os seus filhos. Tenha esperança, tem solução. No nome de Jesus. Agora a gente vai ver um vídeo com os meus filhos, Mateus e Mariana. Na verdade não foi uma bronca, foi um silêncio. Eu um dia rasguei a foto deles, a história não vale a pena ser contada aqui, e eles não souberam que tinha sido eu. No fim do dia, eu muito arrependido, comecei a chorar, e ele simplesmente me abraçou e falou: ó, por causa disso você não vai mais jogar bola essa semana. E eu aceitei e não fui jogar. Quando a gente deu o coelho, a gente queria um coelho. E a gente... Não, eu não queria. Eu queria dar pra eles. Ah, tá. Aí a gente inventou uma desculpa, porque eles se conheceram por causa de um coelho. E quando eles fizeram 16 anos de casado, a gente fez todo um esquema com uma prima nossa que ajudou a conseguir um coelho. A gente nem pagou pelo coelho, porque ele estava sendo doado. E a gente levou uma bronca enorme, porque a gente deu um coelho de presente, mas valeu a pena. A primeira foi Gramado. A gente foi a primeira vez lá com meus pais, no lugar que eles passaram a lua de mel. Tanto que eu fui também na lua de mel pra lá. E a segunda foi quando eu fiquei muito macho, muito bravo, porque eu queria ir no Morumbi e eles me levaram pra Riviera. Eu ia falar dessa viagem que o Matheus mencionou, que ele queria ir pro Morumbi, que a gente acabou indo pra praia, que foi uma surpresa que meus pais fizeram. Mas eu não fiquei chateada, eu tava muito feliz de estar na praia.
Pichoxó. Amigão, amigaço. Acordar a gente falando que estamos atrasados, na verdade são 5 da manhã e não 6h50 da manhã. Ficar nervoso quando a gente tá tentando explicar alguma coisa e ele não quer seguir os passos que a gente tá falando. São meus amigos. Edu e Neemias. E família. E também, obviamente, né, Eliseu e Alan, que se tornaram conselheiros e grandes amigos nossos, além do Edu e do Neemias. E família. Eu acho que a conversão são vários processos, né? Mas eu lembro quando eu aceitei a Jesus, que eu tinha 7 anos, eu tava numa viagem com meus pais, acho que em Mato Grosso, e eu lembro que meu pai fez o apelo e eu levantei a mão, mas meu pai não viu. Aí minha mãe orou por mim e contou pra ele depois da noite. Eu fiquei o dia inteiro super chateada porque ele não tinha visto. A minha foram 2 momentos. Teve um sábado que meu pai foi pregar em Vila Medeiros, eu já tinha 12 anos. Ele fez o apelo lá no sábado de manhã. Muita gente foi lá na frente, a minha prima, por exemplo, foi. E eu fiquei com um comichão andando pra lá e pra cá no banco, assim, né? Indo pra lá, arrastando pra lá e pra lá, pra lá e pra cá. E aí eu resolvi não ir, porque eu fiquei com vergonha. Porque eu tava em outra igreja. Aí no domingo que passou, né? No domingo do outro final de semana, meu pai pregou no Parque Itália. E aí eu fui lá receber oração pra aceitar Jesus. Família. Ministério. É bom. Sempre. É bem gordo. Te amo. Feliz Dia dos Pais antecipado, Ed.